Olá, meus irmãos, novamente entre nós, na presença do Senhor. Hoje, dia 7 de novembro de 2016. Quero deixar com os irmãos, antes da minha partida desta vida para a eternidade, embora ainda tenha alguns anos de vida, provavelmente, quero deixar aqui algumas lições que me foi dada pelo Senhor ao longo de meus 60 anos de fé. Ano que vem estarei comemorando 60 anos de fé, que eu aceitei Jesus e aqui estou. Hoje me proponho contar uma história, a história real, da qual nós somos participantes, a longa história de Deus. Deus, Criador do céu e a terra. Ao longo de bilhões, muitos bilhões de anos, pela nossa contagem limitada. Nós vivemos pouco, existimos pouco, mas o tempo de nossa existência será memória eterna. Somos o que seremos, ou seremos o que somos, por toda a eternidade. Você é o que você foi o que está sendo. Parece uma coisa fora de lógica, uma palavra incompreensiva ao afirmarmos isto. Mas você vai entender logo em seguida. Se você ler a Bíblia está escrita pelas coisas que virão a acontecer. As coisas que virão a acontecer com detalhes. Mas a palavra que mais se ouve pelos profetas, a palavra aquele dia, naquele tempo, naquele dia, está falando de um dia. Existe dia horário, existe dia anual e existe dias mileniais. E nós estamos exatamente terminando o 6º dia milenial, estamos nos minutos iniciais do 7º milênio da existência da Terra, do ser humano, naturalmente. Mas, a grosso modo, isto dentro de uma compreensão da limitada capacidade do homem entender as coisas. Mas, a grosso modo, o que você tem que entender mais propriamente é a respeito de você mesmo. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Nós somos produto de casos, de fatos acontecidos no passado, que nós nem existíamos. Como se explica isto? Então vamos começar lá no início de Gênesis e Apocalipse. Apocalipse é o último livro da Bíblia, que é conclusão de tudo quanto iniciou-se no Gênesis. Gênesis começa a existência humana, do ser humano. E Apocalipse é exatamente 2016, ano de plena vivência ao período final. Só que esse período final é o final do período humano, porque já estamos na fase dos primeiros minutos, o crepúsculo, o raiar do dia do ano de Deus. O reino de Deus, conquistado pelo Senhor Jesus, começa agora. Estamos vivendo esses 2, 3 anos, que é ano de transição. Tem muitas coisas para dizer a respeito. Por que as coisas são assim? Primeiro, o Velho Testamento é dividido em várias fases. Existe a fase da lei, a fase dos profetas.
você tem que entender que o livro dos profetas, em pequena parte, está falando do seu próprio tempo, o tempo em que viveram os profetas, mas totalmente limitado, porque as coisas que aconteceram com o profeta e que os profetas profetizaram aconteceu dentro do seu convívio e dos seus relacionamentos debaixo do governo de seu tempo. Só que aquilo que é natural, em que os profetas viveram cercados de circunstâncias no meio à história, em meio à história humana, aquilo que é natural é configuração do real que viria no futuro. Nós encontramos várias passagens bíblicas levando-nos a entender isto. Você primeiramente tem que entender, ao ler a Bíblia, que a Bíblia conta as coisas que virão acontecer com detalhes. Coisas que virão acontecer, circunstâncias que envolvem a igreja. A Bíblia não foi escrita para toda a sociedade humana. A Bíblia foi escrita limitadamente para o seu povo, o povo de Deus. Só que o povo de Deus foi destruído por falta de conhecimento. Não está falando de povo estranho. Não está falando do mundo, porque segundo a Bíblia, a minha e a tua, o homem que vive no mundo está morto para Deus. Os vivos são aqueles apenas, não o povo de Deus no seu aspecto geral. Um povo especial, um povo que não está em evidência no meio social, no meio político, entre os grandes homens da história. Ocasionalmente, há citações a respeito de circunstâncias de governo, circunstâncias políticas do mundo lá fora, descrevendo Deus de uma forma muito rapidamente, para situar os acontecimentos que servem de marco e de alerta para o dia da instalação do reino de Deus. Então, quando a Bíblia fala de Babilônia, a Bíblia fala de Jerusalém, a Bíblia fala das diferentes disposições geográficas de Israel, toda aquela passagem a respeito dos moabitas, edomitas e amonitas e midianitas e tantos outros itas, nada tem a ver com aquilo que está escrito de fato. Tudo aquilo que está escrito são lições, figura, disse Paulo, figura natural para descrever figuras espirituais do futuro, são sombra dos bens futuros. Bens significa em nosso benefício, benefício desse pequeno, limitado povo diferenciado. O que diferencia o homem não é pelo seu número, não é pela denominação existente, mas pelo espírito. Que espírito? Dentro da esfera de Deus, existe dois espíritos. Espírito de servidão e espírito de filho. Na verdade, existe um terceiro que é a mais abundante. O espírito enganador, porque a guerra já está no seu estado final. Estamos às vésperas da instalação definitiva e eterna do reino de Deus. Um reino conquistado pelo Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus conquistou o reino através do seu sacrifício, é porque o reino esteve no poder de alguém. Esse alguém não pode ter sido alguém, simplesmente um alguém qualquer, que custou o pagamento e o sacrifício do Filho do Deus do céu. O Deus do céu não é também da terra? Aqui está o ponto focal
em que você precisa conhecer, e o conhecimento que você não tiver te levará à condenação. O meu povo significa povo de Deus. Foi destruído, mas destruído todo o povo de Deus, todo o povo de Deus, por não conhecer. Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu vejo na televisão, vejo pregadores no púlpito, vejo pessoas constantemente recitando a palavra, o Deus de Israel, nos parâmetros do Velho Testamento, com base no que está escrito no Velho Testamento. Na minha Bíblia e na tua também, está escrito que o Velho Testamento foi abolido. Já citei isso aqui nas pregações anteriores. Agora, parece absurdo, porque a maioria dos pastores que estão por aí discordam disso e até acha uma heresia da minha parte, porque eles citam o Velho Testamento. Eu também cito. Eu cito que Jesus pagou pelo pecado. Agora, que pecado? O pecado cobrado no Velho Testamento. Então, o Velho Testamento é cobrança. E quem cobra o pecado, que está escrito que é Deus, um Deus do fogo, da ira, porque o fogo simboliza a ira. E o fogo também representa a lei. Está escrito em Deuteronômio, no capítulo 32 e 33. O fogo da lei e o fogo da ira. Ira e vergonha também. O fogo representa vergonha. Então, fogo do inferno, que o bicho nunca morre, e o fogo nunca se apaga, não tem nada a ver com fogo do vulcão, fogo da lenha, fogo da floresta queimada. Não tem nada a ver com esse fogo, nem da lenha, nem da brasa. É o fogo da vergonha, o fogo eterno. Capítulo 66 de Isaías. O fogo que nunca se apaga e o bicho nunca morre. Então não tem nada a ver com a pessoa vai continuar pegando fogo eternamente, aquele fogo natural. O espírito, a alma, o corpo que o homem vai adquirir depois que sair deste, é um corpo que não pega fogo, porque o fogo não é matéria, é um corpo espiritual, é o que está escrito na minha e na tua Bíblia. Essa carne é pó, e a carne volta para o pó. Agora, de uma certa forma poderosa, fenomenal, Deus pode até mesmo fazer com que essa carne, né, seja desprovida da inflamação do fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado na cova da fornalha de fogo ardente, e o fogo não lhes afetou. Então, Deus tem o poder de tirar o poder do fogo para inflamar a tua carne mortal. Mas, de qualquer forma, o que nós temos de entender que, em essência, a palavra de Deus é escrita, toda ela, configuradamente, para que se interprete espiritualmente. O sol não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento, a lua se converterá em sangue, é o período que vai acontecer nesses próximos dias. Quando o Senhor Jesus foi crucificado, ele foi crucificado porque o sol apagou. Não está se referindo ao sol natural, está se referindo ao sol da justiça de Deus. O sol representa, configurado, a justiça de Deus. Então Deus ficou cego. Deus jamais ficaria cego, Deus é eterno. Só que a justiça de Deus deixou de aplicar-se porque alguém impediu a justiça de Deus. O que foi que aconteceu? O sol, a justiça de Deus, parou de brilhar. Por isso que Jesus, na cruz,
Na sexta até a nona hora, houve trevas. E aquele período não era período da noite, era o período do dia. O Senhor Jesus disse, 12 horas. Essa noite todos vós me negarão, me hão de negar. E todos negaram o Senhor Jesus. Todos viraram-se contra o Senhor Jesus, porque é a fase de 12 horas da noite. Então, tudo na Bíblia é conclusão de fatos acontecidos no reino celestial. Deus é criador de todas as coisas. Está escrito na minha e na tua Bíblia que nada que exista, existe porque sem que tenha sido criado pelo Criador. Então são trilhões, porque há milhões subentende multiplicação de 1 milhão por mais 1 milhão, que dá 1.000 bilhões. 1.000 bilhão significa 1 trilhão. 1.000 bilhões. 1.000 bilhões significa 1 trilhão. Vários trilhões estava presente no grande dia em que o Senhor Jesus voltou vitorioso, no capítulo 5 de Apocalipse. A grande volta do Senhor Jesus. Uma grande cerimônia, um coral, um longo período, sem existência do coral, porque todo o coral, Ministério da Música, foi levado, arrastado, junto com o seu Deus. Mas Deus não é um só? Pois é. Lúcifer reclamou o direito dele ser Deus também. Isto está na minha Bíblia e na tua Bíblia. A eleição que existe hoje, chamada democracia, que o povo nomeia, elege o seu escolhido, é com base num fato acontecido lá, no período da Grécia, na cultura helênica, que se trouxe essa descoberta da democracia e a república de Platão. Agora, o aperfeiçoamento da democracia veio no período dos iluministas, assim chamado, com base naquilo que os gregos inicialmente criaram, mas tudo com base em fatos ocorridos no lugar celestial. Lá houve a primeira eleição, a primeira disputa de poder, o poder que emana do povo, porque anjos nada mais são do que o povo do universo, de um reino eterno celestial. Um dia, o anjo maior, a primeira criatura, o primeiro anjo, ele era o ministro da música. Está escrito entre capítulo 28 até 32 de Ezequiel. Ele é o criador do instrumento de música. Ele era, então, o ministro. Ele era o anjo maior. No reino do céu não tem trabalho. No reino do céu não tem fábrica. Está escrito na minha e na tua Bíblia. Então, que atividade teria no céu se lá também não tem trabalho? Única função que poderia existir era a adoração, o louvor, coral celestial. Então, o coral estava totalmente sob domínio, sobre a regência do anjo maior. E o anjo maior era magnífico, está escrito na minha e na tua Bíblia. E ele, então, era tão amado quanto Deus. E seus poemas, seus discursos, suas palavras dignificando o Altíssimo, ele era perfeito. A Bíblia diz que nenhuma mancha havia nele. Ele era perfeito.
perfeito, amoroso naturalmente, o mais brilhante dos anjos. Deus é que deu a ele a cultura musical, deu a ele a capacidade de fazer arranjos, Beethoven e outros tantos, Tchaikovsky, perto dele, não seria nada. O nome do Senhor Deus era glorificado por grandes anjos, grandes corais, o grande coral celestial. Era só alegria no reino. Só que este anjo passou a indagar: quem é Deus? Quem deu a ele o poder? Ninguém. Ele é o poder. Quem criou? Ninguém. Ele se criou. Mas como? De onde veio essa questão, essa dúvida, essa indagação? Foi aprofundada. Ele passou a deduzir por que Deus é Deus. Porque Ele nos criou a todos. Ele nos criou, por isso Ele é o maior. Mas a criatura que Ele criou, o primeiro é maior do que o segundo. O segundo é maior que o terceiro e assim subsequentemente. Então, abaixo dele, eu sou o anjo primeiro, está escrito na minha e na tua Bíblia, que ele era estrela da manhã. Estrela da manhã é a linguagem em metáfora a respeito de Lúcifer. Ele era querubim ungido. Também se deduz representá-lo como o anjo maior. E esse anjo maior, por isso que está escrito, no centro do jardim, ele estabeleceu uma árvore do bem e do mal. Essa árvore não tem nada a ver com árvore. É uma metáfora expondo os seus ideais, a sua descoberta. Ele tinha também o direito de ser Deus. E ele tinha o direito de formar um reino à parte de Deus. E ele ser o próprio Deus dos seus músicos, dos componentes do ministério da música. Por isso que na igreja, ministério da oração, da pregação e da adoração. Lá no céu não vai precisar nem da pregação, da oração. O único ministério que vai perpetuar lá é da adoração. Não seria por questão de reposição do que o coral e a orquestra, que foram todos envolvidos pelo seu maestro? A Bíblia dá muitas ideias a respeito de que é isto mesmo. O capítulo 5 de Apocalipse narra a respeito de uma mudança que alguém conquistou. Então Deus, no seu poder, diz o Senhor Jesus, é o único que tem o poder que ninguém tem, nem eu, diz o Senhor Jesus. O Pai é maior do que eu, e só Ele sabe o futuro, o dia, a hora da vinda do Filho do Homem. Então dá a entender que Deus, nosso Pai Celestial, Ele é onisciente. Só Ele sabe de todas as coisas. Jesus diz que Ele sabe até de um lírio no vale, num distante lugar, longe da vista humana. E o Pai cuida até mesmo de um pequeno pássaro perdido. Porque para Ele, Deus, nada, em lugar nenhum, aos milhões de diferentes lugares, ninguém é ignorado. Todas as coisas estão sobre o poder de Deus Altíssimo. Deus Altíssimo tem o poder de saber o futuro. E por isto Ele sabe. E por isso Ele é Deus de Abraão. Narrou a Abraão
toda a disposição geográfica, enquanto Abraão ainda não tinha um filho sequer. Ele mostrou toda a área em que seria habitada a descendência de Abraão, tanto os muçulmanos como os cristãos, como os judeus. Judeus são descendentes consanguíneos de Abraão, os muçulmanos também. E nós somos espiritual, porque Deus criou todas as coisas. Então, o verdadeiro filho de Abraão somos nós. Por quê? Porque Abraão natural é a configuração do Abraão eterno celestial, que é o nosso Deus. Só que Deus não é pai de toda a humanidade em essência. Ele só será pai real, verdadeiro, naquele que aceitar o Senhor Jesus. Quem disse isto? O Senhor Jesus. Para você ser amado do Pai, Ele não te amará como um pai, se você não amar primeiramente o Filho. Aquele que amar a mim será amado de meu Pai. Então, Deus conhece a todos aqueles que creem. E aquele que crê de fato no Senhor Jesus, o conhecimento o levará a uma coisa, ao amor. Amor é a única coisa nesta vida que não se exige. Você tem que me amar porque você é minha mulher. Lê do engano. Você está errado. Se você quer ser amado, você tem que amar. Amor não se impõe e não se paga quanto você quer para me amar. Amor se conquista. E a única forma de conquistar o amor de uma mulher, e reciprocamente, o amor do homem é amando. Amor requer generosidade, atenção, sentimento. Amor é coisa interior. A caridade é a ação deste amor. Então Deus é amor. E o amor de Deus expressa Cristo é o produto da caridade de Deus. Deus deu, fruto do seu amor, um filho, fruto do seu amor. Tu és meu filho, hoje te gerei. Palavra que criou o universo. Nada há que exista sem que tenha sido criado por este Criador. Este Criador, pela vez única e primeira, ele não criou. Ele gerou um filho numa virgem descendente de Davi. Palavra dele fecundou. E aquela mulher ficou grávida do Criador. Jesus é o filho do Criador. Deus não fez sexo com a mulher e nem criou meramente, porque criatura por criatura, ninguém poderia ser maior do que aquele que se tornara Deus por direito, o Deus do oposto de Deus. E aquele que votou nele é caracterizado e configurado em Adão e Eva. Então, na minha Bíblia e na tua também, Adão, capítulo 15 de 1 Coríntios, não representa uma pessoa, representa todo a multidão que se vendeu. Adão, a parte masculina, porque se contaminou comendo. Comer na Bíblia significa crer. Crer no fruto significa no ideal, na proposição, o direito de você ser igual a Deus. Igual a Deus é ser deuses. E Jesus Cristo, muito tempo depois, alguns milênios depois, recitou esta palavra. Na vossa lei está escrito que vós outros sois deuses. E a Escritura não pode ser desfeita. São palavras do Senhor Jesus. E Jesus sempre referiu-se a Satanás como um Deus. O Deus desta terra.
Ele chama-o de príncipe deste mundo. Agora, quem deu a ele o direito de ser Deus deste mundo? E também diz a Bíblia, Deus desse século. Por quê? Está se referindo ao século milenial, que ele seria o governo. Então Deus encontrou a solução na semente da mulher, disse Deus a Lúcifer. Porém, inimizade entre ti e a mulher. A mulher representa a igreja. A igreja e o Senhor Jesus, o marido da igreja. Fruto, assim como o Senhor Jesus nasceu de uma mulher, então o Senhor Jesus agora criaria uma igreja. A igreja sendo esposa e o Senhor Jesus sendo pelo Espírito Santo. Por isso nós somos constituídos de 3 elementos: corpo, alma e espírito. E o Espírito de Cristo, ele faria habitar em nós. E nós passaríamos a sentir, agir e amar tal qual ele é. Isto não vem de vós, é dom de Deus. O Senhor põe em nossos corações o sentimento de Cristo pelo Espírito Santo. Então as coisas de Deus funcionam de cima para baixo. Ele vem para o nosso espírito e toma o lugar de santificação espiritual, e a nossa alma é santificada pelo Espírito. E a alma representa a emoção. Animal, diz a Bíblia, tem alma. Animal não tem espírito. Então Deus adiciona o seu espírito no homem. O homem passa a pensar e agir dentro da semelhança de Deus. E o corpo físico animal é cobrado pela lei do Deus deste mundo. O Velho Testamento, o Deus que vive na escuridão, no meio as lonas, que chama-se tabernáculo, que é a escuridão, quando Salomão construiu o templo, convidou Deus: Deus, transfira-te, o templo está pronto, o lugar da sua habitação está totalmente pronto, e agora transfira, muda. A resposta de Deus: não, eu habito em trevas. Não há uma incoerência aqui? Deus é luz. E lá, no Velho Testamento, Deus fala pelo fogo. Jesus diz: eu tenho a água, quem dela beber nunca terá sede. Água trabalha dentro de você. Água representa o Espírito Santo. O Espírito Santo, você bebendo dentro de você, cria o sentimento de Cristo. Deus te livra, Deus te transforma, Deus te faz de dentro para fora pela ação do Espírito Santo. O Velho Testamento é para a carne, fogo é para queimar a carne. Então o espírito do fogo, espírito da severidade, da ira de Deus, a lei da condenação te obriga a temer a Deus, porque senão o fogo da ira de Deus se manifesta em você. Então são duas igrejas de duas compreensões. Só que esse Velho Testamento, aqui está a necessidade de sabedoria. Porque Deus, sendo Deus do amor, Criador do céu e da terra, ele teria que aplicar aquela lei tão rígida, impossível de alguém viver na obediência à lei por toda a vida. E o próprio Deus confessa isto, que Deus encerrou todos debaixo do pecado, porque todos pecaram. Em Jeremias capítulo 1, os vossos pais invalidaram o velho concerto, o Velho Testamento. Estabelecerei um novo testamento. O Novo Testamento é que eu porei dentro de vós o Espírito Santo. Ele vos ensinará
todas as coisas, vos guiará em toda a verdade. O Senhor Jesus diz, quando eu vos enviar o Espírito Santo, ele convence. Não adianta pregar que você vai para o inferno se você fizer aquilo, se você fizer mais aquilo, se você comer isto, comer aquilo, beber aquilo, é pecado. Isto é da carne. O que é da carne, o Senhor Jesus está escrito na minha e na tua Bíblia também. Na carne, ele foi condenado na carne para aniquilar na carne o pecado da carne. O homem natural, letrado, teólogo, vai achar isso uma loucura. Vai dizer que eu estou pregando heresia. Então a Bíblia é heresia, porque eu estou lendo a Bíblia. É preciso entender. É por isto que o meu povo, que estuda teologia, lê a Bíblia e não a entende, a semelhança de Nicodemos, o grande mestre da época, necessário vos nascer de novo, ele não estava entendendo nada. Jesus disse, se eu falo das coisas naturais, você não entende, que dirá se eu falar das coisas espirituais? O Senhor Jesus estava falando do batismo na água, que é natural. Só que aquele ato natural do novo nascimento é um ato de fé. A fé é espiritual, mas aquele ato de nascimento, você é natural. Você é constituído de carne. Então aquela carne está preso ao mundo e às condições do mundo sobre o poder do Deus deste mundo. A lei do Velho Testamento, a lei da maldição. A maldição é a forma de cobrança. Pecado do teu antepassado é atingido. Então ninguém no Novo Testamento do Senhor Jesus tem que se sentir culpado, porque Satanás continua trabalhando, usando pastores. Por isso que aquela parábola do Senhor Jesus, os bodes, eu direi, colocarei à esquerda e direi, apartai-vos de mim, maldito para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Está falando de bode. Bode na Bíblia representa pastores. Mas como se os pastores vão dizer, Senhor, mas nós expulsamos o demônio em teu nome. Nós curamos enfermo em teu nome. Nós profetizamos em teu nome. Eu direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Estiveram todo o tempo sendo enganados? Perfeitamente. Estiveram a serviço de Satanás do Velho Testamento. Velho Testamento é forma de cobrança de Lúcifer. Então Deus, na verdade, o Deus do amor, manifestou o seu amor e ele amou o mundo de tal maneira, porque não havia solução. Parece que eu estou vendo aquilo que está escrito no capítulo 5 de Apocalipse, o julgamento de Satanás. O Senhor Jesus disse, em vida, é chegada a hora. O príncipe deste mundo, príncipe? Pois é, príncipe é Deus. Um Deus inferior ao Deus Criador, porque só Ele é Deus Criador eterno. Um príncipe deste mundo estava no poder governamental deste mundo. Um mundo espiritual sob domínio de um Deus severo, impiedoso, pai da maldição. O verdadeiro Deus é pai da bênção. Não existe dois lados. Mas por que a Bíblia mostra dois lados? O Velho Testamento é um Deus iracundo, impiedoso, alma que pecar, esta morrerá. Não está falando do mesmo Deus? É aqui que está o conhecimento. A verdade verdadeira de Deus é revelada em Cristo Jesus. Deus é amor. Mas a parte do dever de Deus, em função de sua função de Deus, ele não pode fugir à norma, o direito do Deus deste mundo. Porque como Deus é único,
poderoso, onisciente, ele tinha que aceitar as condições impostas pelo Deus deste mundo. Pecou, pagou. O pecado do teu antepassado que você não tem nem culpa. Por isso que você nasce defeituoso. E o pior de tudo, às vezes o teu corpo é perfeito. Você é bonito, bonita, belo, bela. Entretanto, você tem distúrbio emocional. Chora sem razão, vive tristonha, sentindo culpa de coisas do passado, lembrança de coisa que você fez. E às vezes coisa que você não fez e você tem certas manifestações emocionais que as pessoas se afastam de você porque você se tornou insuportável. E você mesmo sabe. E não sabe por quê. Por causa do pecado do teu antepassado, que é cobrado. Isso chama-se maldição hereditária. Então, Deus manifestou a verdade. Por isso está escrito na minha e na tua Bíblia. A lei e os profetas vieram até João Batista. A verdade, a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Então, Deus é Deus da graça. Graça significa, você não precisa pagar nada, ele não te cobra nada. Mas quem cobra é Satanás. Então, Deus do Velho Testamento é Deus da maldição, que cobra impiedosamente, não deixa barato para ninguém. Então, Deus do céu, o Deus da verdade, encontrou uma solução. Lúcifer foi convocado para o julgamento. Tu tem direito a cobrar. Pecou, pagou, e o pecado não pago é cobrado até na segunda, terceira, quarta geração. É isto mesmo, Deus. Pecou, tem que pagar, e tu não pode aceitar. E não tem misericórdia. Tu não tem direito de perdoar. Porque se tu perdoa o pecado daqueles que pecaram, tu cometes injustiça com todos aqueles que não pecaram. A tua função te obriga a ser justo. Deus diz, então, muito bem. E se descer do céu alguém que for superior a ti, porque tu és a maior criatura, porque eu te criei. Mas se eu gerar um filho de uma mulher sobre teu governo, e eu fecundar, e nascer um filho meu, e ele não pecar, e for condenado como pecador, que direito ele terá? Lúcifer, naquele momento, ele até pensou, Deus não é capaz de uma loucura desta. Então está escrito na minha e na tua Bíblia também, Deus usou a loucura. Está escrito, a loucura de Deus é mais sábia do que o mais sábio dentre os homens. Palavra do apóstolo São Paulo. Deus disse, eu vou usar este direito. Vou gerar um filho. E ele, sendo filho meu, ele é superior a ti, que se rebelou contra mim. Querer um reino paralelo, não há problema nenhum. Mas tu impor essa condição, que ninguém pode se arrepender para voltar, porque pecou, tem que pagar, e agora todos estão, mesmo os que se arrependeram, ter se envolvido contigo, e não pode vai voltar, eu vou encontrar uma solução. E a solução está num filho que eu vou gerar neste mundo sobre teu governo. Vale para ti, vale para mim. Ele vai ser condenado, sacrificado, penalizado, cobrado de toda a maldição na cruz, na condenação, e com a morte dele, ele vai ter o direito de dar vida eterna para todo aquele que crer nele. É um direito inverso ao teu. Todos que estão contigo porque duvidaram de mim, agora crendo em mim,
e no Filho que eu enviar, não basta crer em mim, tem que crer no meu Filho. Crendo no Filho, ele terá o direito da reversão, que nós usamos a palavra bíblica da ressurreição. Então, voltar a existir. Lúcifer ficou gago naquela hora. Mas tem uma coisa, se ele pecar uma só vez, ele não poderá voltar para ti e nem salvar os outros. Estou certo ou estou errado, Deus? Está muito certo. Mas eu viajei no tempo, meu filho te venceu. E tu está sendo julgado agora. O meu filho vai ser crucificado, porque na tua lei está escrito: maldito o que for pendurado no madeiro. Ele, sendo da ordem de Melquisedeque, que abençoou Abraão, o pai da bênção na civilização sobre teu governo, ele vai ser amaldiçoado na cruz, não tendo pecado. Ele vai resgatar todo aquele que for cobrado por forma de maldição da tua lei. Então o Senhor Deus estava colocando Satanás na parede. Mas se ele pecar uma vez, um só, ele não poderá voltar para ti. Deus disse: é justo. Mas o meu filho, ele te venceu, Lúcifer. Ele não pecou nenhuma vez. Então o Senhor Jesus diz agora, chegado o grande dia, o príncipe deste mundo está diante do trono de meu Pai. E ele não encontrou nada em mim. Agora o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores para ser condenado. O Senhor Jesus, ele foi julgado diante de trilhões de anjos, diante de todos, e Satanás não encontrou um único pecado em Jesus. Agora estava feito, e bastaria ao Senhor Jesus pagar com a cruz, pagar com o seu sangue, com a morte, pagar com a maldição, pagar com a pobreza. O Senhor Jesus estava pronto para culminar com a derrota extrema, total de Lúcifer. Então, o grande dia da festa, único ser terreno, convidado para reportar no reino celestial, é um dos apóstolos. Não foi nem Pedro, nem Tiago, nem André, nem Simão. Foi aquele apóstolo caracterizado no amor. O apóstolo do amor, porque o reino do céu é lugar do reino de amor. Então, o Senhor Jesus é o fruto do amor de nosso Deus, Deus do amor. Ele é Pai de todos aqueles que aceitaram o Filho, e o Filho que foi gerado com palavra, a palavra do Senhor Jesus passou a ser sêmen, a semente da mulher, a semente de Deus. Tu és meu filho, hoje te gerei. Com palavra, Deus gerou um filho. E esse filho veio a nós. E a palavra que o gerou, gera em nós, encadeia todos aqueles que crê neste amor, que resultou num filho do amor, que pagou o preço na razão inversa da lei, este alcançará o direito à vida eterna. Então, basta apenas crer. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Cuidado, o inimigo trabalha na tua mente. Ele faz você, no momento de solidão, usando a tua própria fraqueza. Lembra das palavras do Senhor Jesus. Aquele que olha é como pega a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino do céu. Então você tem que saber e viver esta condição. Nunca olhe para trás. Olhar para trás é olhar para a tua infância, olhar para teu passado juvenil, olhar para as coisas erradas que você fez. Porque a arma do inimigo é a acusação.
Ele te acusa na tua mente. A tua mente tem uma vaga, o lado frágil, lago do remorso, lago da culpa, lado da condenação. Eu estou aqui na igreja. Oh, meu Deus, quem sou eu? Eu não sou digno disso, eu sou uma desgraça, sou miserável. Pois é, você tem que crer que o Senhor Jesus pagou o que não devia para adquirir o direito de trocar com você. Então, ele não veio para os homens bons. Existem igrejas que o pastor é maravilhoso e que você tem que ser maravilhoso, dando isso, dando aquilo, fazendo isso, fazendo aquilo. A verdadeira igreja do Senhor Jesus é crer que Ele é maravilhoso. E Ele te amou. E por te amar, você tem muito que agradecer. Por isso, a graça do Senhor Jesus é abrangente a todo aquele que crê na graça, a graça dele. Então, ele não te cobra nada. Agora, para te ajudar na tua fraqueza, sempre diga dentro de você, para você mesmo. Quando você lembra das coisas do tempo passado, essa lembrança é Satanás trabalhando na tua mente. Você pensa que é você que pensa. Então eu vou te ajudar. Na minha Bíblia e na tua também está escrito que você não é culpado de coisa alguma. Ah, mas eu sou diferente, pastor, eu sou diferente de outras pessoas, eu tenho um mal comigo, porque eu tenho uma fraqueza aqui, que eu faço algumas coisas vergonhosas que eu não sei. Você não faz essa coisa vergonhosa porque você é diferente, porque você não presta. Não. Você faz essa coisa porque teu antepassado não pagou, está sendo cobrado em você. É como aquela mulher. Deus sabia que havia uma mulher que tinha valores dentro dela. O valor chama-se fé. E aquela mulher tinha uma vida desordenada, imoral, no meio social. E era uma religiosa da nação israelita, porque ela era samaritana. Samaritana é a habitação de Israel. Jesus veio para ajudar os judeus. Então, o Senhor Jesus mudou o seu itinerário, mudou e foi para uma direção ao encontro de uma pessoa, e essa pessoa era essa samaritana. E Jesus precisava dirigir-se a ela com alguma pergunta. Ela era muito religiosa e judeus e os samaritanos não se comungavam, era um adversário religioso, é como um muçulmano é inimigo dos judeus. Ambos são filhos de Abraão, entretanto, os dois se conflitam, adorando o mesmo Deus. E Jesus, então, puxou conversa com essa mulher. Ela estava buscando água na fonte. Mulher, dá-me um pouco desta água para eu beber. E a mulher viu que Jesus tinha a indumentária judia, de judeus, disse, a água está aí, pega e bebe. Você, sendo judeu, pede a mim água? Você não vê que sou uma samaritana? O Senhor disse, ah, mulher, se soubesse com quem você está conversando, eu tenho água, quem dela beber nunca mais terá sede. A mulher, então, pensou eu vi dizer, deve ser aquela água milagrosa que deixa a gente mais renovada. Mestre, meu Senhor, dá-me dessa água. Jesus diz, chama teu marido, darei a ti e ao teu marido. E ela, então, disse, eu não tenho marido. Jesus, então, respondeu uma coisa secreta, que ela pensou que só ela sabia. Jesus diz, tu tiveste 5 maridos, agora o que você tem não é teu, não é? Como sabe minha vida? Então, ela descobriu que o Senhor Jesus era algo superior.
Então o Senhor Jesus começou a pregar para ela a palavra a respeito da salvação, da vida eterna. Aquela mulher tinha um problema, sentimento de culpa. Eu não posso viver sem homem. Eu sinto necessidade de homem. Nenhum homem me satisfaz. Agora encontrei um que é casado. Aquele sentimento de culpa. Jesus Cristo veio para libertar o ser humano de sua culpa. A culpa, por isso que o Evangelho de Jesus é contra aqueles que pregam o Velho Testamento, que é lei, o chamado ministério da condenação. Você que fuma, você que bebe, você que faz isto, você vai para o inferno. Inferno vai ele, porque está pregando a condenação que o Senhor Jesus Cristo veio, fruto do amor do Deus verdadeiro, para pagar o preço que os fazia escravo. As pessoas não são maus porque são, por índole pessoal, porque aqui quis ser, aquilo é maldição. Filho de assaltante vira assaltante. O filho de alguém que foi e deixou de ser assaltante, mas é cobrado no filho e no neto, que acaba virando com seus problemas. Cristo veio para libertar, não acusar. Ele disse isto. Eu não acuso ninguém. Quem acusa é Moisés. Então o Senhor Jesus veio para livrar-nos da acusação. E quem nos acusa com base nas pregações do Velho Testamento, que muitos pregadores pregam condenação, e você que ouve sente culpado, ser cristão não é para mim. Eles estão certos, mas eu sou uma desgraçada, miserável, pois eu quero dizer que você é a pessoa que o Senhor Jesus veio comprar, pagar. E a única coisa que Ele espera de você é fé. Mas a única coisa que o Pai agrada e prova que você tem fé, porque quem crê nesta verdade tem muito que ser grato a Deus. Daí porque a igreja é lugar de gratidão. Pois bem, quando o Senhor Jesus venceu na cruz, houve uma grande festa, porque naquela hora que Jesus estava na cruz, naquele último momento, Deus abandonou-a na cruz. Por quê? Porque alguém dos discípulos do Senhor Jesus havia vendido o Senhor Jesus, o Judas. Aí você me dirá, pastor, mas então Jesus não é filho de Deus, não podia usar o poder? É que Judas, segundo Zacarias, é uma figura alegórica de Lúcifer, o filho do maligno. Então, aquele que Satanás se vendeu a si mesmo. Ele negou a Deus e arrastou 1/3 de anjo. 1/3, em cada 3, ele levou. Ele é capacitado em enganar as pessoas. Ele engana, trabalhando na tua mente, fazendo você culpado. Você olha para o espelho, você vê um filho defeituoso, e eu sou culpado, meu Deus, eu pequei contra ti. Quem te fez você culpado? Pessoas que pregam a respeito da condenação. A verdade verdadeira não é esta. A verdade verdadeira é que aquele filho nasceu defeituoso por causa do antepassado. Porque na minha Bíblia e na tua também está escrito assim. A maldição é hereditária. Agora, me perdoe, mas existe até igrejas por aí quebrando a maldição. Se eu agir na igreja de alguma forma que eu vou quebrar a maldição, vem aqui porque eu vou fazer isto, eu vou fazer sinal da cruz, que eu vou fazer aquilo, para quebrar a maldição, estaria confessando que eu ainda creio na maldição. Estou negando a eficácia da vitória do Senhor Jesus, que ele, sendo da ordem de Melquisedeque, foi pendurado no madeiro, na cruz,
porque na lei do Velho Testamento, cobrado por Satanás, maldito que for pendurado no madeiro, e o Senhor Jesus pendurado no madeiro, ele resgatar, é apagar o pecado de nossos antepassados, e a cobrança será aniquilada. É o que está escrito na minha Bíblia e na tua também. Por isso que quando o Senhor Jesus, a grande recepção, único terráqueo, foi incumbido de reportar o que ele estava presenciando naquela grande comemoração. Nem Abraão estava lá. Um único terreno, João, apóstolo do amor. E a grande cerimônia começou. Deus, eufórico, feliz, sentado no seu trono de glória, e os anjos aos trilhões. E agora, diz a Bíblia, a minha e a tua também, um grande coral, novo coral, se formou. E o maestro, não está escrito, mas eu presumo que ele estava nervoso, porque era o primeiro hino, era um momento de glória. Satanás não está mais lá para acusar ninguém. Foi derrubado graças à vitória de Jesus. E agora a cerimônia começou com um grande brado, uma voz ecoou. Não é? Ao lado de Deus, à destra, no trono do lado do Altíssimo Todo-Poderoso, estava um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Aquilo era a história do futuro, depois de passado o tempo da morte milenial, do silêncio de Deus, o nascimento do reino. E a cerimônia começou com essa voz. Quem é digno de desatar os seus selos? Tomar o livro, abrir o selo da predestinação. A predestinação significa Deus esteve no futuro, assistiu toda a evolução, e nós fazemos parte, eu e você que está me ouvindo. Se você aceitar Jesus, é porque você aceitou. E ter ouvido essa pregação, porque você já ouviu. E por causa disso, o teu nome também e a tua história foi aceita. Então a cerimônia começou e uma voz ecoou. Ninguém no céu, ninguém na terra, nem debaixo da terra, referindo-se a alguém ao que morreu. Ninguém podia olhar para o livro e nem desatar o seu selo. Aí então João começou a chorar. O único terráqueo convidado para participar da cerimônia ainda fez parte do cerimonial. E o anjo bateu nas suas costas e disse: não chore, João. Não há no céu e nem na terra, nem debaixo da terra, mas está um chegando, subindo para o reino da glória. E o grande portão se abriu e lá apareceu o Senhor Jesus em glória. E quando o nervoso maestro, não está escrito que ele estava nervoso, eu é que estou deduzindo. Ele fez um gesto, um grande coral celestial, entoando: digno és, ó Cordeiro de Deus, exaltando a magnífica, gloriosa vitória de Jesus. Por amor de nós, ele jejuou, orou, viveu em plena comunhão com Deus para não pecar uma única vez, para que não pecando ele poderia reverter a situação. E Satanás, que diz a Bíblia, dia e noite acusava os nossos irmãos, foi lançado para a terra para sempre, sempre e eternamente. Nunca mais nos acusaria de coisa alguma, graças à grande e gloriosa vitória de Jesus.
E Jesus veio em direção a Deus. Eu estou vendo, parece que eu estou vendo. A Escritura, para mim, é como se fosse um cinema. Eu leio e vejo o Senhor Jesus dirigindo. Não está escrito que ele abraçou o Pai, mas eu tenho certeza que ele abraçou e deva ter dito ao ouvido de seu Pai: está vendo, Pai? Está aí, consegui, Pai. E o Pai deva ter dito: senta-te aqui, o teu lugar. E o Senhor Jesus sentou-se à destra do Pai, pegou o livro, agora pode começar a cumprir o que está escrito. Por isso, queridos irmãos, esta é a verdade. Fora disto é condenação. Crer na maldição, a maldição existiu e existe ainda. Não creia em método, nem no ato. Creia apenas na fé. Creia e diga: eu creio que Jesus aniquilou toda a maldição, porque está escrito, e a Bíblia diz, Jesus dizendo: todo aquele que confessar, me confessar diante do Pai, eu confesso, diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está no céu. Cuidado com esta palavra. Confessar aqui não é falar o que você fez, com quem fez, como fez, quando fez, nada do que você fez. Confessar aqui é declarar a fé do sacrifício do Senhor Jesus. Digno és o Cordeiro. E quando olharam para o trono, Jesus não era cordeiro, era leão da tribo de Judá. Por quê, irmão? Porque Jesus passou a ser estrela da manhã, na Bíblia, minha e na tua também. Mas a estrela da manhã, no livro dos profetas, era Lúcifer. Jesus tomou o lugar, o acusador foi extinguido, e no lugar do acusador está um defensor. Ele apenas crer no que ele fez por você. Agora, quer dizer que eu posso continuar, pastor, fazendo aquelas coisas que eu sou preso, que eu não faço o que eu quero. Eu reconheço que eu faço o que eu quero, mas agora eu aprendi na tua pregação que alguma coisa mais forte do que eu me obriga, então a culpa não é minha. Sim, Senhor, a culpa não é tua, mas você tem que crer que você está pagando, sendo cobrado pelo Lúcifer. Agora você creia no Senhor Jesus e não olha para trás. A tua mente é cheia de culpa, lembrança das coisas que fez. Esta é a arma de Lúcifer para te manter debaixo do poder dele. A tua dúvida, na verdade, a tua certeza errada de crer que você não presta. Ai, pastor, eu não presto mesmo. Você não presta é uma ova. Satanás faz você fazer o que você faz porque você é escravo dele. Todo aquele que cometer pecado se torna escravo, diz o Senhor Jesus. Escravo de quem? De Satanás, que é o Deus do Velho Testamento, que cobra. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Você tem que aceitar aqui no coração que o Senhor Jesus pagou e começa a acreditar numa nova vida. Pega no arado e olha sempre para frente. Não olha para o passado, o que você foi, o que você fez. Lembra agora, eu sou uma nova vida. O passado foi apagado, porque está escrito na minha Bíblia e na tua também. Ser cristão, aceitar Jesus, é novidade de vida, cada dia, dia nova. Quem olha para trás não é apto. Ontem você fez alguma coisa errada, ontem já foi ontem. Você pecou, o pecado de ontem, hoje é uma outra coisa, cada dia. Agora, como é que eu faço para me libertar? Não faça nada. Apenas peça a Deus: Pai, não te dirija mais a Deus como do Velho Testamento. Deus Altíssimo, Senhor da Glória, vem visitar o teu servo.
Não seja mais servo. Aceita o Senhor Jesus, venha ao teu filho. Eu creio na tua bondade. Batismo significa morrer para o mundo e viver para Deus, nosso Pai, o reino eterno. Você agora é habitante provisório aqui na terra, mas você já é cidadão celestial. É o que está escrito na minha Bíblia e na tua também. Basta você crer nesta nova versão, nova verdade e deixar as coisas velhas que já passaram, disse Paulo. O Velho Testamento já está dizendo a palavra velho. Velho significa que está próximo de acabar. E acabou há muito tempo. Então, viva o Novo Testamento. O Novo Testamento é graça. Ai, pastor, mas eu vivo amigado com um homem casado. Continua, minha filha. Espera no Senhor. Espera e não se prenda mais à culpa. Agora você viva feliz na tua vida, espera e que Deus vai te libertar de alguma forma. Ou você crê ou não crê no Deus Todo-Poderoso. E o direito do Senhor Jesus de te dar todas as coisas e apagar todos os teus pecados e abençoar com todas as bênçãos. O Senhor Jesus adquiriu o direito a todas as coisas. Que Deus te abençoe. Quando o coral cantou, parece que eu estive lá assistindo. Digno és, ó Cordeiro de Deus, porque foste morto com teu sangue, compraste para Deus almas. Amém. Que Deus abençoe. Aceite este Jesus e não olhe para trás e não fuja da tua vida, do que tu é. Espera em Deus, mas viva como se já você estivesse na nova vida, mesmo ainda estando naquele ritual passado. O passado já não existe para você. Pela fé, você já vive uma nova vida pela fé. Fé não é real. Fé é aqui, na palavra do Senhor. Viva o futuro. O futuro é presente do crente que crê pela fé no Senhor Jesus. Ele te deu o que Ele é e Ele te fez o que Ele é. Que Deus abençoe. Amém.